Olá pessoal, eles que lutem no ar. Hoje o papo vai ser muito bom. Um papo de TV, reality, o que o público do Eles que Lutem gosta vai ter hoje pro meu convidado, ó. Ator, dublador, educador físico. Eu já vou apresentar mas antes, por favor, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no Eles que Lutem, ativa o sininho que é muito importante pro algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é legal. E se você escuta a gente na academia, indo pro trabalho, curtindo, lavando a louça, tem no Spotify com vídeo, tá bom? Vamos lá pro momento LinkedIn do meu convidado aqui, porque, ó, ele vai de A Fazenda até Chiquititas, ele vai de Casa dos Artistas, de dublagem, ele sabe muito desse mundo da televisão. Seja bem-vindo, ó, eu pergunto, e o Matheus Carriere que lute, aê! E aí, Matheus? E aí, Gabs? Que legal, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, pra gente bater esse papo aqui sobre televisão, teatro, sobre a minha carreira, reality show, o que você quiser saber, o que a tua galera gosta de saber. Tem bastante história aí, depende qual canal que você vai acessar aí, a gente vai conversar, espero que o teu público goste. Cara, é isso que eu queria falar, porque você tem muita história. Você tem aquela ponta na televisão, assim, tem uma parte da história da televisão que passa muito por você, pela sua carreira, que é uma carreira muito versátil, digamos assim. Então, eu estudei bastante, quero que você fique bem tranquilo, fale bastante, eu não quero falar muito, mas a gente tem as perguntas fixas aqui. Claro. Logo no começo, pra gente começar esse bate-papo, a primeira pergunta é: qual pergunta clichê que eu te fizesse agora você odiaria responder? Eu não sei se eu odiaria, mas uma pergunta clichê que todo mundo faz. Matheus, TV, cinema ou teatro? O que você mais gosta de fazer? Então, calma aí. Matheus, TV, cinema ou teatro? O que você mais gosta de fazer? Então é pra você começar por essa que o cara não... Você já me odiar logo de cara. Não, na verdade eu não desgosto de responder essa pergunta, não acho uma pergunta ruim, mas é uma pergunta que todo mundo faz, até porque eu já já atuei nas três frentes e em outras frentes também, como a dublagem, que é uma outra possibilidade de um trabalho de ator. Então eu posso te falar assim, eu cresci fazendo televisão, fazendo novelas. Na minha infância, na minha adolescência, eu fiz mais novelas. Comecei a fazer teatro infantil também, mas fiz mais televisão. Na fase adulta, e aí um pouco mais pra frente, e agora na maturidade, eu tenho feito mais teatro, né? E cinema sempre foi o que eu menos fiz. Primeiro, poucas participações, e ultimamente tenho feito personagens mais interessantes no cinema. Então, eu posso te falar que se você me perguntar, você quer ficar rico, quer ganhar dinheiro como? Eu vou te falar, viajando com teatro. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Adoro fazer teatro, adoro estar em cartaz em São Paulo, como estou agora. Mas uma das coisas que eu percebi ao longo da minha carreira, que mais me dá prazer, que eu gosto, né, é viajar com teatro. Fazer teatro pelo Brasil, sair um pouco do eixo Rio-São Paulo, né? Então, mas adoro fazer novela. Faz tempo que eu não faço. Inclusive, nem sei como seria hoje fazer uma novela, porque mudou muito, né? O jeito de fazer novela, a mídia, o jeito, tudo. Até como eles entregam o capítulo para você, né? É diferente. Mudou um pouco. Mudou muito. Então, e eu não faço novela, pode fazer mais de 15 anos. A última novela que eu fiz foi Louca Paixão, que foi a última novela mesmo, na Record. Louca Paixão foi o quê? 2007, 2008. Depois eu fiz a Escolinha da Band em 2009, 10, 11. E aí não fiz mais muita coisa em TV, a não ser o reality show. Só que tenho feito muito teatro. Uhum. Então fazer novela hoje deve ser muito diferente. Eu tenho até curiosidade de por exemplo, quando eu trabalhei na Globo, Projac estava começando a ser utilizado, né? As novelas que eu fiz na Globo foram nos estúdios antigos, no Jardim Botânico. Não era o Projac ainda. Não era o Projac ainda. Então só isso já tem uma diferença gigantesca. Era tudo menor, era tudo num lugar só, todo mundo junto, né? Então hoje seria diferente.
Mas eu gosto muito de fazer as três coisas. O cinema, por exemplo, que eu fiz menos na minha carreira, mas nos últimos 2 anos eu fiz 2 filmes muito interessantes. A Prisioneira, que ainda está para ser lançado, e O Melhor Amigo, que foi lançado esse ano agora, e foi um grande sucesso, assim. Inclusive no cinema, ficou mais tempo em cartaz no cinema do que eles esperavam, e daqui a pouco entra na Rede Telecine. E eu adorei, né? Adorei todo o esquema de como é feito um filme, quanta gente envolvida, cada um fazendo a sua parte, e é uma engrenagem que funciona muito. Então eu gosto dos 3 veículos e na verdade eu gosto de trabalhar. Deu pra perceber aqui pelo seu currículo. Eu quero trabalhar, eu quero tá sempre, né, exercendo essa minha função e conseguindo sobreviver, né, dessa minha arte de ser ator. E como você falou, eu tenho história, tem bastante coisa. Eu comecei muito pequeno e vi muita gente que não consegue se manter como ator. Sim. Não consegue, e aí busca um novo caminho, uma outra profissão, ou desiste ou para. Isso me deixa muito triste. Mas por que você acha que acontece isso? Porque é uma carreira muito instável, e cada vez mais. E a gente pode falar sobre isso durante o programa de hoje, sobre o etarismo, né? Você vai ficando mais velho e os trabalhos começam a rarear um pouco, né? Você começa a ser menos chamado. Então, se você não foi muito responsável na sua vida toda financeiramente, se você não conseguiu entender que quando você ganhava mais do que precisava, você deveria ter guardado um pouco e não torrado, esbanjado, vai chegar uma hora que, se você não tiver um certo patrimônio, né, ou uma certa segurança financeira, você vai passar apuros. Sim. Então a gente vê casos aí de atores mais velhos, e atores e atrizes maravilhosos, que fizeram muita coisa legal e que hoje estão passando dificuldades. Isso me deixa muito triste. Sim. E eu sempre tive essa preocupação, eu não quero passar por isso. Então, eu sempre brinco assim, eu sempre fui muito mais mão de vaca, muito mais controlado com dinheiro quando eu ganhei muito. Porque eu sabia que aquela época que eu estava ganhando bastante não ia durar para sempre, e não dura. Né? Mas você vendo seus amigos, assim, artistas, porque artista gosta de esbanjar, mas compra um carrão, faz uma viagem caríssima. Como é que é? Porque o meio artístico, ele parece que ele pede o luxo, né? Então, depende, né? Eu comecei a aprender que não deve ser assim, né? Tem um glamour, mas esse glamour é mais as pessoas que colocam, né? Não existe, né? É igual rede social, né? Você põe aquilo que você acha bacana. Você não vai pôr que você tá ferrado na rede social. Sim. Você vai pôr que você tá viajando, que você tá, né, comendo num restaurante. Ninguém conta os perrengues na rede social. E o artista às vezes cai nessa armadilha, né, de achar que esse glamour que as pessoas acham que você tem que ter, que ele tem que ter de verdade. Sim. E não é bem assim. Eu sempre entendi a minha profissão como um ofício como qualquer outro, né? Eu nunca achei que eu fosse melhor do que ninguém. Isso é uma armadilha de quem trabalha com arte, às vezes, de achar que é porque é artista, qualquer arte é um pouco superior a uma pessoa que faz um trabalho burocrático num escritório. E não é. É tudo a mesma coisa. Cada um na sua. Cada um tem a sua importância na sociedade, para determinado grupo, para determinadas pessoas, né? Todo mundo é importante e todo mundo é insignificante também. Depende do referencial e de para quem é aquela atividade que você exerce. Essa régua, né? Então, de repente, na pandemia a gente viu isso. Como algumas profissões, né, você viu que eram muito importantes. Como um entregador de pizza, sim, na pandemia, se tornou fundamental para que você se alimentasse, né? Então, sabe, tem profissões que em determinado momento ganham mais notoriedade ou não, e para determinado público pode ser. Então,
eu sempre entendi que ser artista, ou ser ator, ou trabalhar com arte, não me faz melhor do que ninguém. E luto para que não me faça pior também, Sim. né? Para que eu consiga um respeito, porque quando eu comecei tinha um preconceito, né? Ah, vai ser ator, mas não vai estudar, vai ser vagabundo, vai ser artista, trabalhar, abraçar árvore, sei lá, como as Tem pessoas... isso, né? Né? Então tem esse preconceito também. Então eu não sou menor do que ninguém, mas também não sou melhor do que ninguém porque sou um pouco mais famoso. Tem aquilo também, né? Artista, você só vira artista quando você começa realmente a ganhar dinheiro e ter fama. Então, quando você tá ali na Globo, aí realmente você vira artista, né? Mas a pessoa que tá ali, às vezes, tocando seu violão no metrô, e ela também é artista, não deixa de ser, né? Não. Só que pras pessoas é assim, não, só é artista. Aquele cara que toca no metrô, pra muita gente, é vagabundo. Mas o cara que tá na Globo, fazendo às vezes a mesma coisa, ele é um baita artista. Então, isso a gente tem que botar na balança, né, Matheus? Isso acontece mesmo. E eu, como por exemplo, eu fiquei na Globo, eu fiquei anos 80 e 90. E aí, depois, o último trabalho que eu fiz na Globo foi em 97. Aí, quando você sai da Globo, muita gente vem perguntar, nossa, Matheus, você parou de ser ator? Não, eu tô em outra emissora, ou tô no teatro, eu nunca parei de atuar. Mas às vezes as pessoas acham que o ator só pode trabalhar na Globo. Hoje está diminuindo um pouco, porque Sim. abriu bastante o leque, né? Sim. Mas num determinado momento, né, parece que a tua carreira acabou porque você não está fazendo a novela das 8 da Globo, né? E não é verdade, tem muita coisa, inclusive tocar seu violão numa estação do metrô pode ser incrível, né? E então tem esse preconceito mesmo das pessoas, tinha essa visão errada, né? Existe vida fora da Globo, né? Existe. E a gente tá vendo cada vez mais isso. Uma outra pergunta que eu preparei também, que é uma pergunta clássica aqui, dizem que a gente não comenta, a gente não discute futebol, política e religião. Aí eu quero saber seu time, sua religião e sua posição política. Pode deixar uma em cima do muro. Vamos lá, começando pelo time, que é mais tranquilo. Bom, futebol eu discuto, eu falo abertamente, sou palmeirense, o maior campeão do Brasil. E sei muito sobre o Palmeiras, acho que sei muito sobre futebol. Inclusive sou pós-graduado em técnico de futebol, sabia? Você fez o curso. E como eu fiz educação física, e a pós-graduação que eu quis fazer foi como técnico de futebol, não para trabalhar como técnico, mas a minha intenção era para ir nos programas de esporte, que eu era muito convidado, e atuar como comentarista. E ter, né, a noção do que eu estava falando. Então foi muito bom, né, ter feito a pós-graduação de técnico de futebol. E sou palmeirense e falo sobre o Palmeiras, vou no estádio, sofro. Ultimamente mais tenho alegrias do que sofro. Ultimamente você não tá sofrendo, não. Tô sofrendo muito, né? Mas o problema é que a gente agora acostumou a ganhar muito, então a gente quer ganhar todas, né? Isso às vezes também é difícil. Então, sou palmeirense. Vamos lá. Política. Aí eu vou ficar um pouco em cima do muro. É claro que eu tenho a minha posição política, claro que eu tenho as minhas convicções, que são mais humanistas, são mais sociais, são mais pensando no todo do que pensando em mim. Sim. E aí eu entendo um pouco, aí a gente pode falar que eu entendo ser de direita ou ser de esquerda. Ser de esquerda você pensa um pouco mais num todo, e ser de direita você pensa mais nos seus direitos, na meritocracia, enfim. Religião. Nessa briga dessa polarização que acontece, eu não admiro nenhum dos dois lados. Sim. Posso te falar, né? Mas tem um dos lados que eu abomino. E tem um que eu não admiro. Mas tem um que eu abomino, que eu acho péssimo. Mas não vou falar qual, cada um tire as suas conclusões. Comentem aqui. Comentem aí. E aí chega na eleição, você tem que escolher entre um e outro, né? Mas gostaria muito de uma terceira vertente que eu achasse legal. Faz muito tempo que eu não vou para uma urna admirando a pessoa. Nossa, puta, vou votar nesse cara porque eu admiro esse cara. Não tem mais ultimamente, isso. Né? Há algumas eleições eu vou pra urna e falo, caramba,
vou nesse, porque nesse daqui não dá mesmo, sabe? Isso meio com o coração partido. Eu acho ruim enfim. Religião, eu fui criado no catolicismo, né? Fiz primeira comunhão, fui batizado, né? Tem algumas coisas como gostar de ir em Aparecida do Norte, admirar as histórias das Nossas Senhoras pelo mundo, né? Ter carinho por alguns papas, por exemplo, né? Como João Paulo II, como o Papa Francisco agora, de achar que esses líderes eram caras legais, mas tem muitos senões com relação à Igreja Católica. Sim. Então, cada vez mais, eu posso te falar que eu não gosto de religiões. Boa. Nenhuma me atrai. Muitos dogmas, muitas regras, muitos templos, né? Muitos líderes que são humanos, não são divinos. Muitas pessoas se achando divinas e são humanos com todos os defeitos e qualidades que todos os humanos têm, né? Muitas escrituras feitas pelo homem e não por alguém divino. Sim. E eu fiz uma peça que eu já tinha esse pensamento, e essa peça mexeu bastante comigo, que foi o Deus de Spinoza. Spinoza foi um filósofo, né, judeu, que foi excomungado da sua igreja na época, porque ele começou a bater de frente com todos esses preceitos da lei judaica, como a Torá, como todas as regras, e ele dizia que Deus é tudo, não é uma pessoa, né? Deus é a natureza, Deus está dentro da gente. Deus não é aquela pessoa que te pune, que te excomunga, que te isola se você não seguir aquelas regras, né? Então eu cada vez mais acho que divino é tudo, né? Todos os seres humanos, toda a natureza, onde a gente está, essa possibilidade da gente viver, né? Então eu cada vez mais acho que o divino está dentro da gente. E eu nunca vivi nada, não tenho nenhuma experiência da minha vida mais sobrenatural que me fizesse ter a certeza de alguma coisa. Sim. Ou seja, o que vai acontecer depois que a gente morre? Eu não tenho nenhuma convicção sobre isso, o que vai acontecer. Sim. Se a gente vai ter uma nova oportunidade, né? Eu estudei um pouco até do espiritismo para saber, porque o espiritismo conforta um pouco a gente. Então, será que vai ser tudo daquele jeito mesmo, que a gente, né, vai para um outro plano e daqui a pouco a gente escolhe onde vai reencarnar? Quanto tempo depois a gente vai encontrar pessoas que a gente conviveu, né? Então não dá para ter certeza. Se for daquele jeito, é bacana, pode ser legal, mas não sei. Nunca tive uma experiência que me fizesse ter a certeza que vai ser daquele jeito. Qual a certeza depois que eu vou, depois de eu morrer? É que talvez as pessoas que me amem vão ter saudade, vão sentir falta. Mas o resto, para onde eu vou, se acaba daquele jeito, se não tem mais nada, se eu vou pro inferno, se eu vou pro paraíso, se eu vou ser salvo, ou se eu vou para algum lugar e daqui a pouco tem a oportunidade de reencarnar para evoluir mais um pouco numa próxima encarnação, que eu não evoluí tanto nessa. Na dúvida, eu tento evoluir nessa. É o que eu tenho para fazer agora. Faz no presente, que o pessoal acaba deixando para as outras vezes. Não, melhora agora. Por que vai perder isso? Eu vou tentar melhorar agora. Né? Acho difícil, né, sair daqui perfeito, mas vamos tentar ser bacana aqui nessa encarnação. Então, com religião, é um pouco assim que eu penso. Eu gostei que o seu fanatismo é só pelo Palmeiras, não é por político e nem por religião. Exatamente. É bom ter esse equilíbrio. Aí no futebol a gente xinga, a gente fala que foi pênalti, a gente vê o VAR ali, a gente fala, não, foi pênalti, mas não foi. A gente sabe que Nossa, não foi. Nem vendo o VAR. Não é possível que eu tô vendo aqui, o cara não deu pênalti, eu tô vendo no VAR que é pênalti. Mas esse é o lado que dá o escape, né? Eu gosto da frase que o futebol é a coisa mais importante dentro das coisas
sem importância. Isso, é verdade. Matheus, agora você tem uma missão aqui. Momento publi gratuita. Publi gratuita é muito fácil. Você olha na sua câmera da verdade, pede o pessoal deixar o like, se inscrever no Eles que Lutem, comentar nosso papo, porque quando eu peço, ninguém faz. Então, usando a sua imagem, acho que o pessoal vai, entendeu? Boa. Eu sempre acho legal quando antes de começar qualquer coisa que a galera fala, olha, dê o seu like, se inscreva no canal. Então, vou aproveitar, né? Vou fazer uma publi de graça aqui pro meu amigo. Não fica aí só assistindo, se inscreve no canal, dê o seu like, né, compartilha, avisa pros seus amigos, fala que é legal, né, é isso? É isso, maravilha. Agora sim, o pessoal também se não der like, aí é uma coisa contra a gente, né, Matheus? Põe lá o joinha. Hoje em dia, dar um like ganhou uma importância, né? Fundamental. E as pessoas correm atrás disso, né? Tudo pelo like, Tudo né? Então, e às vezes dar like não quer dizer afeto, né? Não, às vezes a pessoa só tá vendo a sua vida ali, né? Redes sociais a gente vê muito disso. Mas numa época, você tem uma carreira muito boa, eu fui pesquisando e eu fiquei encantado com uma informação. Vamos ver se tua pesquisa foi boa, porque você é jovem, né? Você não viu. Eu você não teve que pesquisar. Mas eu tive que pesquisar. Você trabalhou com Silvio Santos na TV Globo. É isso? É essa a informação, tá correta? E ontem, eu acho que teve gente até que ontem, por exemplo, ontem no dia que a gente tá gravando isso, né? Mas teve o show da Globo, né, dos 60 anos, que foi maravilhoso, foi bem nostálgico pra mim, eu achei incrível tudo aquilo. E lá mostrou o Silvio Santos como apresentador da Globo. Eu acho que muita gente não sabe, né, que os domingos da Globo eram do Silvio Santos. O Silvio Santos começou a ganhar a sua fama na Globo. Depois que a Tupi fechou, que o Silvio Santos acabou ganhando a concessão da TVS, depois que virou SBT, que aí o Silvio Santos teve o seu próprio canal. Mas o Silvio Santos começou na Globo, em preto e branco. E eu fiz parte de um programa que teve muito sucesso nessa época, de um quadro, né? Porque o Silvio Santos ficava o domingo inteiro na Globo, o domingo todo, eu acho que ele começava às 10 da manhã e entregava no final do dia, de assim, ponta a ponta. De ponta a ponta, e tinha vários quadros, né? Cidade contra cidade, show de calouros, aqueles programas, né, de perguntas e respostas, e um desses quadros era o Boa Noite Cinderela, que era um programa infantil com crianças, e eu fiz parte desse programa, eu lembro até hoje, né, tem gente que lembra de mim, as pessoas mais velhas, claro, dessa época, né, ai Matheus, eu te via no Boa Noite Cinderela. Quem me fala isso é uma pessoa que tem minha idade ou um pouco mais, que lembra disso, porque era um quadro com muito sucesso. Criança, né, na TV, às vezes faz muito sucesso, né? E o Silvio Santos, e o quadro era legal, eram 3 meninas que se decidia qual dessas meninas caberia o sapatinho, por isso chamava Boa Noite Cinderela, o sapatinho de cristal, e geralmente eram 3 meninas humildes, pobres, e que ganhariam, encabendo o sapatinho, ganharia muitos prêmios do programa, né? Roupas, brinquedos, móveis para casa, coisas para escola, muita coisa assim, né? Então, e junto com isso tinha um mini júri, ou seja, algumas crianças que faziam perguntas para um artista ou para uma personalidade que era convidada para esse programa. E eu era uma dessas crianças que fazia perguntas pros... E aí foi lá que eu comecei, assim. Caramba, você já tem uma história... Já começou bem, né, na televisão com o Silvio Santos. Com o Silvio. Eu tive sorte, assim, de ter algumas passagens durante a minha carreira com o Silvio Santos. E ele... foi uma pessoa diferente e um gigante da televisão brasileira, e eu tive essa sorte de fazer Boa Noite Cinderela, depois de ter feito Casa dos Artistas, a primeira, que foi histórica, com ele, e em função disso ser chamado várias vezes para programas dele, Qual é a Música, Show do Milhão, né, com ele, né. Então isso foi uma sorte que eu tive na minha carreira, assim. E os bastidores? Porque o Silvio Santos, animador de auditório, a gente conhece, né?
Mas e os bastidores? Você criança ali com o Silvio Santos, você tem alguma história, ou depois, de adulto, histórias de bastidor com ele? Como ele era ali nos bastidores? Eu sempre tenho, assim, tem lembranças muito legais, todas, não tem nenhuma, nada, eu sempre enxerguei o Silvio Santos como esse cara, assim, que todo mundo falava, humilde, bacana, né, mesmo frequentando bastante o SBT, tem outros trabalhos, você vê que era uma casa bem acolhedora, que tratava bem os funcionários, como ele tratava, né, como ele e ele era famoso pela sua simplicidade e de ser acessível. É um cara que, né, todo mundo sabia onde era a vaga de estacionamento dele, que ele chegava, punha o carro dele, todo mundo sabia qual era o carro dele, e ele descia, cumprimentava todo mundo, tratava muito bem a sua camareira, né, que ficou até famosa por ser a camareira do Silvio, e a gente sabia o quanto ele era gentil. Ele ia lá cortar o cabelo no Jaça, sabe? Então são coisas de pessoas que mostravam como ele era simples e como ele entendeu a sua importância e como ele tratava bem e queria fazer daquela sua emissora uma emissora familiar, acolhedora. Eu sempre gostei muito, tanto de trabalhar no SBT, como de ser convidado para os programas do SBT. Então, na Globo, eu chegava e a gente gravava na Praça Marechal, nos estúdios da Globo, que era onde era gravado o programa Silvio Santos, na Praça Marechal, aqui pertinho. Descendo aqui na Angélica, estamos aqui na... e eu lembro de entrar com a minha mãe, era um corredor assim, e de ver aquele Lincoln, aquele carro dele da época, que ele dirigia, chegava dirigindo, com os vidros azuis. Lembro até hoje, com a capota azul, era um carro lindo. E dele tratar a gente muito bem, tratar todas as crianças e as mães das crianças, né? Mãe de artista não é fácil, não. Esse que é o mãe pior. De criança artista. E as crianças não podem ir sozinhas, tem que ir acompanhar. Dele tratar a gente muito bem. Na Casa dos Artistas tem histórias muito engraçadas, porque a primeira Casa dos Artistas não foi um estúdio bem construído lá na Anhanguera, dentro do SBT, né, como é o Big Brother, ou como foram as outras, a Casa dos Artistas 2, 3 e 4, já era numa estrutura lá dentro da Anhanguera. Sim. A primeira foi uma casa que ele alugou do lado da casa dele, muro com muro. Tinha acesso da casa dele. E diziam as pessoas, os técnicos, né, que ele de madrugada botava um roupão e ia passear pelos bastidores, assim, pela parte que os câmeras, a produção ficava. A gente não via ele, mas depois que a gente saiu do programa, os caras falaram, o Silvio Santos toda noite passava por aqui, dava uma olhadinha, via o que vocês estavam fazendo. E às vezes que ele entrou dentro da casa, sem que a gente esperasse, de supetão, de repente estava lá na Casa dos Artistas, sem fazer nada, sentado no sofá, achando que aquele programa era muito chato de ser assistido. Você achava isso? A gente achava, porque a gente não tinha referência nenhuma, não tinha tido Big Brother, foi o primeiro reality do Brasil. Então a gente achava, quem tá assistindo a gente aqui? Coisa chata. Estamos aqui sentados aqui sem fazer nada, estão vendo a gente fazendo o quê, né? Mas não, depois a gente percebeu que as poucas atividades que eles davam pra gente, que as festas, e que a trilha sonora, e que a edição, e que a historinha toda de um votar no outro, deixava o programa, sim, muito interessante. Mas lá dentro, a gente não tinha muito essa noção. E a gente tinha que acreditar em alguma coisa que ele falava pra gente, porque eu desconfiava até que o programa não ia pro ar. Você achava isso? Achava, porque o Silvio Santos tinha um pouco... O SBT tinha um pouco dessa cultura de gravar uma novela inteira e de colocar no ar só... Botar na gaveta. Botar na gaveta e colocar 2, 3 anos depois, não é? Essa cultura mesmo no SBT. Então eu falava, eles estão fazendo isso e daqui a... Sei lá, não deve estar indo pro ar, porque isso daqui é muito chato. E aí, de repente, entra por aquela porta o Silvio Santos. Oi, tudo bem? Olha, preciso conversar com você. É maravilhoso, né?
É intimidador? Quando ele entrava ali, ele era intimidador. É o Silvio Santos. Ele jogava o jogo. Ele sabia que ele, pessoalmente, ele ia conseguir tudo que ele queria, porque é ele Você falando. acha que ele dava uns toques em vocês, assim, no que ele soltava em cada frase, assim, pra tentar jogar vocês pra um caminho que ele queria? A imparcialidade dele não era o forte. Não, nunca foi. Até porque, em determinado momento, o programa teve que mudar um pouco suas características. E aí criou-se aquela história dos 20 telefonemas. Não sei se você lembra disso. Sim, lembro. Então, diferente do Big Brother, quem definiria quem saísse eram esses 20 telefonemas que ele atendia ao vivo no programa de domingo. E conversava, E conversava com as pessoas. E depois, e a gente ouvia isso, esses telefonemas. E ele é um gênio, ele dava um show, ali ele dava um show naqueles telefonemas, cara. E aí a gente viu a genialidade dele, assim, né? E é claro que conforme a gente via essa conversa, a gente percebia os preferidos dele na casa, né? Isso é inevitável. Já dava pra perceber quem gostava do Frota, né? Ele não queria. O Frota acabou saindo e ele voltou. Ele mesmo botou o Frota. Que coisa mais parcial do que isso. Ou seja, o cara ficou 2 dias fora, soube tudo. E voltou. Então... E ele brincava muito no telefone. Mas você quer votar do Frota? Do Frota não, mas ele tá entregando, ele tá indo bem, você não acha? A pessoa trocava, vou votar, sei lá, na Mari Alexandre. Então, só que aí você vai falar, não, ó, então, olha, não aceito o Frota votar. Você vai falar isso pra ele? Não dá, né? Porque o correto seria, não, peraí, gente, isso não é justo. O cara sair e depois voltar. Mas você tá lá dentro, você não vai falar pro Silvio Santos, Silvio, eu não aceito isso, tô fora, tchau, vou embora. E vocês também não tinham a noção que era uma febre absoluta no Brasil, saiu capa da Veja, né? Exatamente. Vocês não tinham isso. A gente soube, assim, que a gente foi capa da Veja, até porque o Silvio entrou lá um dia pra fazer uma foto com a gente. E a gente soube que essa foto era pra capa da Veja. Então, então deve estar sendo sucesso e tal. Mas a capa que mostraram pra gente foi... os dizeres da capa foi outro. A capa da Veja foi mais sarcástica. Foi mais, olha que show de horror, né? Estão lá dentro como se fosse um zoológico. Sim. E eles mudaram, botaram a mesma foto, só que mudaram os dizeres, dizendo que era um grande sucesso. Mas eu desconfiava de tudo. Desconfiava? Eu desconfiava de tudo. Você ficava ressabiado, né? Eu lembro da sua participação. Eu sou assim. Você era ressabiado. Ainda é. Ainda sou. Mas eu lembro da sua participação, porque pra quem assistiu mesmo e viveu, naquela época eu era pequeno, mas eu entendi algumas coisas. Mas depois ficou muito assim que você era um cara nervoso e tudo mais, mas você teve um momento de nervosismo e parece que essa fama pegou em um certo momento. Você sentiu isso? Sim. E assim, por isso que a minha participação da Casa dos Artistas e da Fazenda foi completamente diferente. E a minha imagem, eu acho que também. E o que você falou foi exatamente isso que aconteceu e eu percebi isso depois. Porque eu tive eu tive um piti em 7 semanas. Que já não aguentava mais, assim. Na Casa dos Artistas, eu batia muito de frente com tudo. Eu lutava contra. E não adiantava lutar contra, né? E aí, na terapia, a gente vê, tem coisas que não estão no teu controle. Então, quando não tá no teu controle, relaxa. Eu queria que tivesse tudo no meu controle. E num reality show, você não tem controle de nada. Só que eu só percebi isso depois. Então eu brigava quando eles me acordavam, quando eu não queria acordar. Eu brigava quando eu tinha que ficar trancado numa sala porque eles estavam fazendo coisas na outra. Eu brigava por tudo, porque não tinha comida que eu queria comer. Na Fazenda eu já sabia que era assim, então eu já entrei. Você sabia jogar o jogo. Olha, vai ser assim. Eu tô entrando sabendo que eu não vou ter controle de nada, né? Então vamos relaxar, porque é assim mesmo. E era também mais jovem, tudo. Então, na Casa dos Artistas, teve um dia que eu me irritei muito com a Patrícia Coelho, porque ela votava em mim e toda vez queria explicar a votação, o motivo do voto, e eu não queria saber.
né? E eu votava nela também, e eu achei ela era difícil de conviver para mim, Sim. né? Foi difícil conviver com a Patrícia Coelho, por enfim, vários motivos. Então, chegou um dia que eu não aguentava, Patrícia, foi um dia depois da votação, que ela de novo quis vir conversar comigo sobre por que ela tinha votado em mim. E na quarta vez que ela desceu lá na piscina para falar sobre isso, eu falei, Patrícia, eu não quero falar de votação, hoje não me enche o saco, eu não quero ouvir tua voz, cala tua boca. Aí peguei a cadeira que eu tava deitado, né, e joguei no chão. Mas não joguei em cima dela, mas ficou como se eu tivesse jogado a cadeira nela. Ela tava aqui, eu joguei a cadeira aqui. Dei um pitizinho, foi ridículo, eu vejo a cena, é ridículo. Um piti, não devia ter feito, hoje em dia me controlaria. Mas, pô, eu penso, em 7 semanas você dá uma estourada, não é tão grave assim, não é aquele cara que é estúpido o tempo todo, mas eu saí sim, aí percebi, porque que num reality é assim, uma coisa que você faz pode acabar com tudo, pode... Determina o que Naquela época não tinha essa palavra, pode te cancelar, né? Então eu sabia, quando eu entrei na Fazenda, por exemplo, que eu não podia dar um piti, que eu não podia ter um momento de descontrole, né? Porque isso ia ser fatal, ainda mais com aquele histórico que eu tinha da Casa dos Artistas. Então, aí, sabendo que eu ia ser uma das pessoas mais velhas, eu intuía isso e fui, né? Quando eles me chamaram, eu falei, pô, eu tô com 54 anos, eu acho que eu vou ser um dos mais velhos. Não, eu era o mais velho e o muito mais velho, com uma diferença grande para os outros participantes, né? A maioria lá tinha 20 e poucos anos, 21, 22, e eu tinha 54. É muita diferença, cara, né? Mais de 30 anos. Então, eu falei assim, eu não posso ser o velho surtado aqui. Eu tenho que ser, no mínimo, um cara mais paciente, mais, né, apaziguador, mais equilibrado, porque um cara de 50 deve ser, sim, mais equilibrado que um cara de 20. Se a idade não te ensinou alguma coisa, você tá perdido, né? Não, mas e você lembrando sobre Casa dos Artistas, agora pensando na cabeça, tentando entender a cabeça do Silvio Santos, tava muito claro que ali ele colocou você, o Frota, pra tentar os bad boys contra as mocinhas e tudo. Ele queria fazer esse jogo. E aí também as dinâmicas eram criadas pra você ter esse movimento que você teve de jogar a cadeira, porque você já tava de saco cheio, né? O reality show por si só, reality de confinamento, assim, ele foi criado e pensado pra te desestabilizar. Claro. Né? Ele não quer que você fique feliz lá dentro, né? A não ser que você... Ou então ele quer que você fique muito feliz. Ele te choca a bebida e faz você ficar bem doidão pra ficar feliz demais na hora da festa. E perder a mão, né? Perder a mão, né? Então o reality é feito pra te desestabilizar. Mas, sabendo disso, você pode se controlar um pouquinho mais. Né? Você já tava blindado quando você acabou entrando na Fazenda. E assim, você fez Casa dos Artistas com o Carelli. Depois foi pra Fazenda também com direção do Carelli. Um cara que sabe muito de reality show e tudo mais. Mas você entrou na Fazenda com 15 mil seguidores e saiu com 2 milhões. Se isso não foi sucesso e mudar a sua imagem da Casa dos Artistas, foi um grande case de sucesso ali, né? Foi. Eu sou muito agradecido. Acho... de cara, porque assim, criou um novo mercado de trabalho pra mim, que é o Instagram. Que é trabalhar com publis, com publicidade, né? Influência. Me ajuda como ator, né? Que era uma coisa que me incomodava. Pô, eu ficava um pouco naquela coisa... mas agora estão escalando pessoas pelo número de seguidores. Então, não tenho mais essa desculpa, né? Não luto mais contra isso, não. Número de seguidor eu tenho. Então, esse problema já resolveu esse problema pra mim, né? Infelizmente, é o mercado... Né, às vezes, se você é um bom ator, outra pessoa é bom ator, né, aí tá, vamos escalar quem? Vamos escalar quem tem mais seguidores. Então, nesse ponto eu já não sofro tanto. E me fez atingir um outro público que talvez não lembrasse de mim das novelas, ou não ia ao teatro, ou alguma coisa assim, pessoal mais novo. Sim. E aí eu também, um pouco mais experiente, quis aproveitar mais, né? Mesmo não ganhando, sair de lá com uma imagem bacana, com
Porque eu sabia também que a vida continua depois, né? Continua. E eu não queria queimar meu filme. Né? Exatamente. Eu queria sair de lá com uma imagem boa, porque sabia que depois disso, outras coisas podem vir, né? Coisas legais, trabalhos, publicidade. E também minhas filhas, minha família, meu filho, né? As pessoas aqui fora não queria... Sabia que se eu desse uma escorregada ali, podia ser muito ruim para eles ficarem assistindo aqui, com todo esse movimento que os dois realities têm uma diferença muito grande também, que a Casa dos Artistas não tinha rede social. O jogo muda, né? E na Fazenda e hoje Big Brother, a rede social comanda, né? Então, eu sabia que ia ser ruim para mim, né? E sabendo de tudo isso, acho que eu fui bem. Foi bem porque eu quero saber se você tinha em mente, se você achava que podia ser campeão. Porque você olha pra um lado, tem o Cartolouco, do outro tem a Jojo Todinho, do outro tem o Biel, do outro tem o Lipe, que era um cara que tinha feito reality na MTV. Em algum momento você falou, pô, dá pra ser campeão disso daqui. Então, você falou alguns nomes, assim. Jojo Todinho. De cara, quando eu entrei e percebi o carisma dela, e já sabia que ela poderia ir, né? Ela era um nome muito forte, né? Eu não sabia exatamente, com certeza, quem ia entrar, a gente não sabe, mas o nome dela ela era muito veiculado. Eu falei, se ela entrar, vai ser... E dito e feito. Nos primeiros dias eu falei, nossa, vai ser difícil tirar esse título dela, porque ela é a cara desse programa. E fiquei amigo dela lá dentro, né? A gente jogou junto o programa inteiro, foi muito legal. Biel, eu fiquei amigo dele lá do meio do programa pra frente. Na primeira metade a gente bateu um pouco de frente, depois a gente se entendeu e é um dos meninos que eu mais gostei e dos poucos que eu tenho um relacionamento até hoje. Ele, a Thaís, né, o casamento deles. Formaram uma família linda, a filhinha né? dele, que é uma fofa, né? Frequento, sempre quando eu vou pra região lá dele, de Lorena, ou da Serra da Bocaina lá, a família dele, então, a mãe dele, eu converso de vez em quando, então eu tenho um carinho por esse menino, né? Porque falavam muito dele antes, das coisas que ele tinha feito antes, quando era mais jovem, tinha essa coisa em cima dele que depois eu entendi que era cruel até isso com ele, né? Porque jovem erra, né? E aí exatamente, eu vi que é um menino bom, é um menino do bem. O Lipe, eu não fazia ideia de quem era. Não tinha visto, não tinha assistido esses realities da MTV, não sabia tudo. Fiquei amigo do Lipe, achei ele um cara bacana. E é um cara muito empreendedor, muito inteligente, muito, né, ele sabe usar muito bem, assim. Tentei aprender com ele lá dentro e até fora depois. Mas, por exemplo, eu falo mais com o pai do Lipe do que com o próprio Lipe, assim, hoje, né? As conexões, porque né, é o cara da minha idade, assim, né? Cartoloco não. Não? Cartoloco não me sentia nada ameaçado por ele, assim. Chato. Mas vocês gostam de futebol? Só isso. Só isso que Só te isso. Ele é corintiano ainda. Chato. E não confiava muito no jeitão. No caráter dele, assim, né? E ele já falou mal de mim pra caramba também. E é daquele cara que não tem menor pudor em falar mal de você, se interessar pra ele. E se interessar pra ele, ele vai te falar muito bem de você também. Mas você acha que ele acredita quando ele tá falando mal de você ou é só pra render like? Porque hoje em dia tem muito disso também, né? Mas aí pra render like, você passar por cima de alguns valores, demonstra uma falta de caráter, né? Eu acho que a gente pode render likes de um jeito melhor, né? Enfim, o Cartoloco eu não achava que fosse muito pra frente e não foi. Não foi. Ele foi... E, por exemplo, ele era muito amigo do Biel lá dentro, né? Uhum. Quando que eu comecei a ficar mais amigo do Biel? Depois que o Cartoloco... Porque eles dois eram insuportáveis lá dentro. Os dois juntos. Sabe aqueles primos que quando se encontram, ninguém aguenta? Não dá pra ficar junto. Duas crianças separadas, eles são bons, mas quando se juntam, meu Deus do céu, era o Cartoloco e o Biel. Quando o Cartoloco saiu, o Biel ficou mais tranquilo. Parou de ficar tirando sarro de mim, parou de ficar pegando no meu pé, começou a conversar com um pouco mais de conteúdo.
Então aí comecei a perceber quem era o Biel mesmo, depois que o Cartoloco. E todo mundo sabe, fala isso do Cartoloco. Não tem o menor problema. Não é o problema, não é só com você, né? Não. É geral. Mas o Mariano eu achava que era um cara muito forte, porque é um cara bacana, né? Tinha muitos seguidores. Eu tinha muito essa coisa quando eu entrei. Tinha muito medo de ter pouco seguidor e todo mundo ter muito seguidor. Eu entrei, assim, vendido, nunca tive essa preocupação, não tinha, não tava, eu não assistia os realities da época, né? Então não sabia que tinha que ter uma equipe de marketing atrás, aqui fora, não deixei nada preparado, nada, né? Male deixei uma amiga minha cuidando do meu Instagram, porque meu filho não quis fazer isso e minhas filhas eram muito novas para fazer isso. Sim. E eu achava que elas não iam aguentar possíveis coisas que pudessem acontecer. Pressão. E meu filho pai, não quero mexer com isso. Então deixei. Então não tinha uma equipe, não tinha, sabe? Profissionais. Né? Dedicados. Que hoje em dia, se eu entrasse, eu acho que eu contrataria alguém para cuidar disso, né? Para fazer uma coisa mais profissional. Mas também percebi depois lá dentro que isso também não é tão importante. Que você pode... Eu teria chance sem tudo isso. Sim. Né? Com o meu jeitinho. Você foi semifinalista e olha que engraçado, né? A sua amizade com o Biel acabou te afastando de ir pra final, porque você acabou saindo por conta disso. Foi exatamente isso. A galera ali da JoJo ficou muito assim... A torcida ficou um pouco revoltada com você e acabou te tirando, achou que foi uma traição. Porque assim, desde o começo do programa, JoJo e Biel batiam de frente. Brigavam no ao vivo, no gravado, em todo lugar, se odiavam. Treta de fora, né? Treta de fora, parece. As pessoas dizem que é treta de fora. Só que hoje em dia são super amigos, né? Então, hoje são amigos, né? Hoje tá tudo bem. Então você vê, né? Como o pessoal que achou que eu traía a JoJo, agora nem se toque que a JoJo e o Biel estão tranquilões. Então, e eu falar assim, e eu nunca traí a JoJo no jogo, né? Quando eu tinha que salvar alguém ou quando eu tinha que estar junto de alguém, minha primeira opção sempre foi a JoJo. Mesmo depois que eu fiquei amigo do Biel. Só que o Biel começou a me ajudar em alguns momentos no jogo e a gente começou a ficar amigo, conversar mais. E isso, nossa, parecia que eu era um Judas, né? Que eu tinha traído a JoJo. O pessoal da JoJo ficou muito... A própria JoJo. Era isso que eu ia te perguntar. A JoJo chegou a afirmar depois da Fazenda que você traiu. Sim. Então, JoJo, eu sou seu amigo, né? Você não é amiga do Biel, mas eu posso ser amigo do Biel. Ele nunca me fez nada, cara. E não vi aqui dentro nada que ele tenha feito pra você que pudesse ser algo tão grave assim, que me fizesse não ser amigo dele, né? Então, só que eu continuo seu amigo e continuo sendo fiel a você no jogo. Porque ela me ajudou, em algumas vezes ela me salvou, e eu, quando tive a oportunidade, salvei ela, né? No Resta 1. No Resta 1, na Fazenda tem essa coisa do Resta 1, que é muito importante, assim, né? Então, tipo, quando você tem a oportunidade de salvar alguém, se você declara muito quem é a sua preferência, né? E eu sempre, quando chegou a minha vez e a JoJo ainda não estava salva, eu sempre salvei a JoJo. E a JoJo também fez isso pra mim. Ela me salvou algumas vezes. Mas no finalzinho, na reta final, eu digo as últimas 2 semanas, 1 semana, de 4 meses. Sim. Essa minha proximidade do Biel, e o Biel me tirou de uma roça, o Biel me deu um prêmio financeiro, tudo porque ele quis. Era do jogo Era do jogo. Mas o que você acha dessa declaração da JoJo? Depois do que aconteceu, vocês tiveram uma amizade muito bonita ali dentro. Sim, eu cheguei a falar, trocar mensagem pra ela uma vez. Falei, JoJo, aqui fora, você ainda acha isso? Ela falou, Matheus, eu me senti assim. Falei, JoJo, então, desculpa, eu não posso fazer nada, né? Porque eu tenho certeza que eu nunca te traí, né? Se você se sentiu traída, né? Mas eu tô tranquilo e fico chateado por você se sentir assim, porque não foi essa a minha intenção e não foi isso que eu fiz, né? Só que ficou muita gente na orelha dela, assim. Muito burburinho. Ela saiu muito bombada, né? Fãs, sabe? Fã-clube, o pessoal que admirava ela, isso é muito fervoroso no Instagram, assim, sabe? Você tem que fazer o que o fã-clube quer também, senão todo mundo fica contra você. Muita gente na orelha dela, talvez, falando assim...
E ela, tanto é que eu estava correto, que ela acabou, ela mesma, fazendo as pazes com o Biel e sendo amiga dela. Hoje eles né? Então, eu não estava errado. Você não estava tão errado. Não estava tão errado. E assim. aquela postura que a Jojo tinha fez ela ser campeã, mas hoje em dia ela tem posicionamentos muito polêmicos. Você acha que se fosse hoje em dia a Fazenda, a Jojo venceria o reality? Então, hoje em dia ela se colocou muito de um dos lados, né? Então ela ia depender desse lado dela que ela se colocou pra toda uma galera que admirava ela por algum... parou de admirar. Sim. Né? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu fico chateado assim. Reality show tem isso. As pessoas... Pô, eu sabe, isso na Casa dos Artistas aconteceu e na Fazenda eu também sabia. Você não leva pra vida toda aquela turma. Não viram seus melhores amigos. É amizade de faculdade. Vai ser na hora e depois você nunca mais vai ver. Nem de faculdade é mais, né? Mais real. Mais real. O mundo artístico também é complicado. Então você fala, nunca, e a maioria das pessoas nunca mais vi. Não sei o que tá fazendo, não sei. Não desejo mal pra ninguém, mas nem sei. Quem que eu falo de vez em quando? O Biel, né? O pai do Lipe. O Juliano, a gente fez algumas coisas, fui no podcast dele, ele foi ver minha peça, a gente fala de vez em quando, mas também não é o meu melhor amigo da vida, mas é um cara que eu admiro e que a gente tem uma troca, assim. A Luísa Ambiel, que eu já conhecia antes de programas do Gugu, e ela é um pouco mais velha, né? Não é tão velha como eu, mas era daquela turma, era um pouco a Luísa, que tem um carinho por ela, e que lá dentro deu uma despirocada. É natural. Né? Lá dentro eu até fiquei contra ela, até falei, Luísa, você tá pesando a mão, cara. Eu acho que eu tive uns papos com ela sobre isso. Ela entrou querendo fazer polêmica, querendo causar, e isso... Se virou contra ela, Se virou contra ela. O Selfie, você teve contato? O Selfie, fui nos programas dele, admiro o conhecimento dele sobre reality, mas também não leva, né? Mas de vez em quando trocamos uma mensagem ou outra, ficou bem cordial, bem legal, né? Se ele precisar de mim, me convidou para ir no programa dele, eu fui, né? E só. As meninas, assim... nunca mais vi, não sei o que estão fazendo ou não. O Mariano, acabei perdendo o contato com ele porque ele, né, por causa da Jaqueline e eu acabei botando a Jaqueline pra fora, né, eu acabei, né, tendo esse embate com a Jaque, então em função disso eles casaram, né? Eles casaram e desejo maior, né, alegria, sucesso pra eles, né. Eu olha, me surpreendi com os 2 casais formados lá. Né? Sim. Me surpreendi mesmo, porque sempre achava que coisa de reality não ia pra frente. A Thaís e o Biel, isso daí... Muita gente falou, era a visão de todo mundo, né? Me surpreendi e foi uma surpresa boa, achei que legal, continuaram juntos, que legal, casaram, que legal, tiveram uma filha, que legal, estão juntos até hoje e parecem muito felizes. Não convivo com eles, mas me parece um casal muito legal, uma família, que bacana. E o Mariano e a Jaque também, né? Namoraram esse tempo todo e se casaram agora, então... Que legal, uma coisa sincera, acho legal. Essa Fazenda teve muito disso, que algumas situações calaram a boca um pouco da gente que comenta reality, eu mesmo, né? Porque quando saiu o seu nome, eu vi muita gente falando assim, o Matheus é bom porque o Matheus é polêmico, lembra ele na Casa dos Artistas? E aí você, um lorde. Então assim, essa E às vezes até chamado de planta, né? Em determinado momento, porque eu não queria me envolver nas polêmicas, nas brigas. Mas Matheus Carreira é muito mais do que reality show, vocês... eu sei que o nosso tempo tá curto, você vai ter que voltar mais vezes pra gente falar, porque você Quanto tempo você tem? Você tem um tempo estipulado? Tem 1 horinha de live. Nossa, uma horinha. Então mas você tem muita história, foi o que eu falei. Então eu vou passar aqui pelo âmbito novelas, porque você tem o seu lado ator muito forte, a galera que às vezes tá vendo não conhece tanto, mas é bom conhecer porque você fez TV Tupi, Rede Globo, TVS, SBT, você fez Chiquititas, fez parte da minha infância, ele foi ali com a Carla Dias, Fernanda Souza, tudo mais. Eu quero saber, você fez até Éramos 6. Você fez Éramos 6. Na Tupi. Na Tupi. Eu quero te perguntar, olhando, você é um cara de televisão, de novela, o que você tá achando dessa onda
dos remakes, porque a Band vai fazer um remake, parece, dos Imigrantes, que foi uma novela que você fez. Você gosta dessa onda de remake? Você acha que tá faltando criatividade? Não, eu vendo esses últimos programas da Globo aí falando dos 60 anos dela, me deu esse insight, assim, né? Desse saudosismo, assim, de como era mais legal. Como as novelonas eram, né? Então eu acho, não me incomoda tanto essa onda de remakes, assim, né? Porque foram coisas muito, muito legais, assim. E eu olhando pra tudo que eu fiz, assim, eu tenho um maior orgulho, assim, da minha carreira, assim, sabe? Das coisas que eu fiz e principalmente das pessoas que eu trabalhei. Eu tive muita sorte e o meu grande aprendizado como ator foi essa sorte de trabalhar desde pequeno com atores e atrizes incríveis. Pessoas muito boas mesmo, sabe? Ari Fontoura. Pô, Ari Fontoura eu já peguei ele com 17, eu com 17 anos. Uhum. Mas sim, é um dos grandes que eu aprendi, né? Mas antes disso, eu já trabalhei, eu fui filho 2 vezes da Eva Vilma. Que isso, hein? Então contracenava muito com ela desde criança. Eu fui filho da Ioná Magalhães e do Altair Lima. Intimidava sabe? Contracenar com esses Na grandes nomes? época não, porque eu era criança. Aham. Então, eu criança não me atinava tanto de quão grande eram essas pessoas. Eu só percebi isso um pouco mais depois, na adolescência e depois mais velho. Falei, nossa, e aí vendo as outras pessoas com quem eu contracenei na vida, falei, meu, como essas pessoas realmente... E vendo o que se tornaram essas pessoas, né? A importância, né, de uma Cleide Diáconis, né? Para a dramaturgia brasileira, de Carlos Zara, Eva Vilma, pessoas, sabe, que eu tive muita... E eu sempre fui muito observador. E eu gostava de estar lá no estúdio. Então, quando eu não estava gravando, e às vezes a criança não tem tanta cena assim, eu ficava lá sentadinho só observando esses caras, só vendo o jeito... E o jeito que eles trabalhavam, e a postura deles em cena, e a postura deles de como eles encaravam, como eles eram profissionais, como eles tratavam as pessoas do camarim, como eles tratavam as pessoas da produção, como eles tratavam as pessoas do figurino, né? Então eu aprendi muito com eles, a postura que você deve ter, quando você pode brincar, quando você deve ser um pouco mais sério, ser pontual, ter o texto decorado, sabe? Coisas básicas, assim, que essa turma tem. Essa turma Isso é fato. Eles são bons, eles eram bons mesmo, sabe? E então foi ali a minha grande escola. Até por isso que quando eu fui fazer faculdade, eu não quis fazer nada relacionado à artes, fui fazer educação física. Porque eu achava, assim, e não estava tão errado, que a minha grande escola foi ter trabalhado com essas pessoas. Sim. Com esses caras, assim, muito bons, né? E não só atores, como diretores e autores. Pô, Geraldo Vietri. Eu fiz uma minissérie com do Vietri na Manchete, Santa Marta Fabril. E o Vietri, cara, é um gênio. Ele escrevia e ele dirigia. E ele dirigia, né? Não te obrigando, mas te impondo que você falasse aquilo que ele escreveu. Um certo rigor. Um certo rigor. Então eu sabia que ali eu tinha que decorar muito bem aquele texto. E ele não permitia que o ator entrasse com o texto na mão no estúdio. Duro, hein? Então, o texto você decora em casa. Quando você entrou aqui no meu estúdio, por que tá com o texto na mão? Você não decorou? Então, na primeira vez que eu vi ele falando, caramba, aqui o negócio é sério. Então, isso me transformou num ator melhor. Sabendo que que era melhor mesmo eu não estar com aquele papel na mão. Aí eu descobri isso fazendo a novela do Vietri, que aquele papel na mão durante o ensaio me atrapalhava. Sabe? Era melhor eu estudar um pouquinho mais em casa. Pra estar preparado. Pra estar mais preparado, exatamente. Porque como ele escrevia,
e dirigia, então ele sabia o que ele tinha escrito. O Vietri era... E ele gostava de mim. Ah. E ele tinha essa fama de ser duro, de ser severo, tudo. Mas comigo ele era um doce. Por quê? Porque eu fazia o que ele pedia. Assim, que era simplesmente o básico. Estar lá na hora certa com o texto decorado. Era O resto, ele como diretor me ajudava, né, na sua direção, que era generosa, não era severa como isso que pintavam dele, entendeu? Sim. Não. Você fez uma escola assim de atores, tem muito assunto, porque o homem é uma máquina que fez Chiquititas, você ficou lá 2 anos na Argentina. Sim. Eu sei que o tempo tá curto, Gustavo, mas a gente precisa falar sobre Chiquititas ali. Chiquititas, você fez o Miguel, né? Eu tinha muito medo de você, já vou falar. Era o pai da Millie, porque ele usava uma máscara, ficava no sótão, né? Tinha esse, né? Ele era mas ele era bom, ele ajudava as crianças do orfanato. Tinha uma relação com a Maria, que era o personagem da Carlinha Dias, que era a menorzinha de todas, né? E a Carlinha era um fenômeno, já tão pequenininha e tão... Fazer cena com a Carlinha você não aparecia, né? Porque só dava ela. Já era uma estrela. Já era uma estrela, muito pequenininha e muito boa. 2 anos na Argentina, você acabou ficando, vivendo uma outra cultura, foi legal, né? Foi ótimo. E fazer sucesso com criança durante algum tempo te faz ser marcado por uma geração. Isso me deixa muito feliz, me dá muito orgulho, assim, porque pessoas da tua idade, né, vão lembrar de mim pro resto da vida, assim, uma geração mesmo de crianças, né, que cresceram, e quando você é criança, você tem essas suas lembranças, igual a criança que adorava a Xuxa, igual a criança que adorava Sandy Júnior, que depois que cresce, continua gostando. Então eu tenho um carinho de uma geração. Sim. E isso pra mim é motivo de muito orgulho. Eu adoro quando vem algum adulto pra mim, como você, pessoas da tua idade, e falam: nossa, Matheus, você era um Miguel, o mascarado das Chiquititas, eu adoro você. E eu ficava assim, criança, a sua cena que me marcou é a cena de quando você tira, ele tira a máscara. A máscara e aquele rosto, assim, eu falei, meu Deus do céu. E foi uma cena muito forte, né? E era muito legal. Isso me marcou muito, assim, por anos e anos. Eu era aquela criança que queria comprar o CD das Chiquititas. Então, fazer parte de uma geração, eu acho que você deve receber muito carinho da galera, né? Sim. Eu fico muito feliz com isso, me deixa muito, muito orgulhoso. Assim, foi uma grande sorte da minha carreira ter feito Chiquititas. Assim. Mais uma vez, Silvio Santos na sua vida. Exatamente. Né? O poder que tem, né? Um grande comunicador, um gênio. E aí eu quero comentar um assunto que o pessoal aqui, o público do Eles que Lutem, não vai me perdoar se eu não perguntar. G Magazine. Você foi o primeiro famoso a posar na G Magazine, né? E você quebrou tabus. Me conta um pouco da sua experiência. Eu sei que você não se arrepende, que foi algo que você fez, que você abriu portas, o público também te abraçou muito, foi muito legal. Conta um pouquinho. Então, hoje em dia eu não me arrependo. Hoje em dia eu percebo a importância que teve isso. E tem a ver com Chiquititas esse trabalho também, né? Porque não sei se a galera sabe, assim, mas eu fiz o ensaio antes de ser chamado para fazer Chiquititas. Quase que na mesma época. E aí, quando me chamaram para fazer Chiquititas, o ensaio ainda não tinha sido publicado, eu pensei, eu não posso... As duas coisas juntas não dá pra fazer. Então, quando eu acertei fazer Chiquititas, eu não falei pra eles que tinha feito o G Magazine, mas falei com o pessoal da G, e eles foram muito legais. A Ana Fadigas, a diretora da revista, dona da revista na época, entendeu. E eu falei, olha, se vocês publicarem esse ensaio agora, eu tô fora da novela que eu quero muito fazer, que é o meu trabalho. Então, vamos engavetar esse ensaio, me deixa fazer a novela. Quando eu sair da novela, quando o meu personagem sair do ar, quando a novela acabar, aí vocês me pagam, né? E vocês publicam. Pode ser? Eu tinha assinado o contrato, ela não tinha a menor obrigação de aceitar isso, esse meu pedido, né?
Isso causou um transtorno, porque ela teve que arrumar uma outra pessoa para colocar naquele mês, né? Mas ela foi muito bacana e ela entendeu e ela não publicou o ensaio, não me pagou Sim. só depois e eu achei justo, né? E aí quando o meu personagem saiu da novela ou depois, aí aconteceu o que a gente tinha acordado. Aí eles me pagaram e publicaram o ensaio. Eu não sei até que ponto isso prejudicou a minha carreira. Ajudar não ajudou em nada. Não. Em alguns momentos eu acho que eu devo ter sido preterido em algum trabalho por causa disso. Ou até boicotado. Boicotado por causa disso. Alguns colegas torceram o nariz. Colegas até depois que ligaram lá na redação pedindo para fazer. Ah, eles te criticaram e depois posaram? Isso acontece, né? Mas hoje, percebendo a importância que a revista teve para o público LGBTQIA+, que tinha tão pouca voz na época, Sim. né? Ainda tem pouca, ainda sofrem muito. Sim. Ainda é uma minoria ainda o Brasil é um país que mais mata homossexual, ainda é. Ainda é. Mas imagina isso nos anos 90, né? Sim. Então era muito pior. E eu recebo muita mensagem, muito carinho, eu tenho muito carinho dessa galera. E isso, hoje em dia, e assim eu reconheci a minha importância para essa publicação. Porque sim, fui o primeiro cara mais famoso a dar a cara para bater. A achar que aquilo não teria problema nenhum. Existia a revista Playboy, as mulheres eram elogiadas, ganhavam muito dinheiro, né? Só que o público... E era uma revista pro homem, né? Agora, o hétero, né? Então não era nem que valorizava elas, mas era... Valorizava o público, né? Então, eu acho que muita gente falava, Matheus, eu me assumi gay vendo você na G. Eu tive coragem de falar pra minha família que eu, por sua causa, vendo você na G, a coragem que você teve, e aí me motivou a ter a coragem de enfrentar, ou bababá. Tem muito relato disso, e hoje em dia tenho muito carinho dessa galera, e eu tenho muito orgulho desse carinho, e eu acho que continuei dentro das minhas possibilidades, né, a ajudar essas pessoas da maneira que eu posso. Com posts, com falas, dando visibilidade. Posicionamento, com posicionamentos, mesmo sendo hétero, né? Tendo esse carinho e entendendo que isso não deve ter também tanta importância. Aliás, não deve ter importância nenhuma, né? Porque o que determina, eu acho que é o caráter e não com quem que você quer casar ou se deitar. Exato. Né? Então isso pra mim não é muito louco, assim. Eu vejo às vezes, né, as pautas, né, sobre esse assunto, e eu acho que o mundo ideal vai ser quando não precisar dessa pauta mais. Sim. Né? Quando isso não tiver a menor importância, né? Você gostar de uma pizza de calabresa ou mussarela não determina o seu caráter, se você é uma pessoa legal ou não, se você é uma pessoa que faz o bem, que tem um bom coração, que tem atitudes corretas, né? Determina só se você gosta de mussarela ou calabresa. E eu acho que sexualmente deve ser assim. E inclusive hoje tem a pauta, né, trans, os não binários, toda uma questão que deve ser discutida e protegida. Sim. Né? Outro dia eu tive uma conversa, eu falo pra caramba. Não, vai. Tive uma conversa com os meus filhos sobre a cota trans, com as minhas filhas, principalmente minha enteada, sobre a cota trans nas faculdades. Minha filha está na Unicamp e a Unicamp estabeleceu uma cota trans. E eu chego numa conclusão assim que essas coisas precisam acontecer. O ideal é que não precisasse, mas a gente
tem que se preocupar em defender minorias, defender pessoas que saem, sabe, são marginalizadas, sofrem violências, São visadas, né? Discriminadas, né? Por uma questão que não diz respeito ao caráter delas, diz respeito a coisas que não devem ser tão levadas em conta. Então, os trans têm que ser protegidos, sim. Negros têm que ser protegidos, sim. Tem dívidas históricas, tem coisas que têm que ser reparadas. E aí, você hoje em dia, e eu me coloco nisso, né? Branco, de olho azul, hétero, cis, papapá, vai perder um pouco de espaço? Vai, porque você já foi muito privilegiado e você nunca sofreu violência nenhuma sabe? Por conta disso, pela cor da tua pele, ou pela tua orientação sexual, ou por você não se enxergar dentro do corpo que você tem, né? Então, em alguns momentos, vai ter cota, vai, aguenta. Tá tudo bem com isso, Tá tudo bem com isso, se vira, estuda mais. Isso aí. Né? Perfeito. Estuda mais, porque eu acho que precisa. No mundo ideal, espero que lá na frente, nada disso seja mais necessário. Espero que um dia o Brasil e o mundo, as pessoas não sofram violência, que o Brasil não mate mais homossexuais pelo fato de serem homossexuais. Uma coisa é a violência. Que, claro que não deve. Mas morrem héteros também. Sim, o hétero morre, mas não morre porque é hétero. É isso. Né? Não, perfeito. Feminicídio, todas essas coisas, a mulher tem que ser protegida, sim, tem que ter lei, tem que ter coisa, né? A gente tem que... E você que não se enquadra nessas... Que lute. Exatamente. Você que lute, o branquelo de olho azul. Você já foi muito privilegiado e não usou muito bem esse privilégio todo e às vezes foi muito violento com quem não era. Então, se vira. Perfeito. Uma resposta rápida que a gente tá em cima da pinta. Já estouramos já o nosso tempo bastante já. Desculpa aí. Mas eu quero saber. Globoplay tá fazendo um documentário do G Magazine e eu quero um spoiler. Você foi chamado lá pra dar o seu Será que eu fui? Será que eu aceitei? Conta, dá um spoilerzinho. Eu acho que você, sendo o primeiro famoso a posar na G Magazine, é obrigação você tá lá. Então todo mundo sabe que foi feito esse documentário, né? Já tá. Quando será que vai ser? Você eu acho que é mais bem informado que eu. Eu acredito que esse ano mesmo já deve ir ao ar, né? Tomara. Então, eu acho que você fez. Você fez, Matheus. Fez, né? Tava lá. Deu seu depoimento. E acho que seu depoimento, acho que foi um pouco disso também que você trouxe aqui. Esse seu olhar, né? Porque você foi o primeiro, quem mais apanhou, né? E tem essa consciência. Pagou o pato muitas vezes, né? Quem mais apanhou, primeiro. Mas tenho orgulho disso hoje. Maravilha. Falou. E mesmo tendo me prejudicado em alguns momentos na minha vida e na minha carreira. Mas amadureci até isso, né? Amadureci essa visão que eu tinha e hoje em dia pode colocar na minha história, pode colocar no meu currículo e sou orgulhoso disso e não tenho vergonha de ter feito assim. Maravilha. A última pergunta final. Gostou de estar no Eles que Lutem hoje, Matheus? Não, achei um saco. Não minta. Encheu o saco. Não, gostei. Você demonstrou ser um cara realmente muito bem informado, né? É legal, você me chamou aqui para falar comigo e você sabe sobre a minha vida e sobre a minha carreira. Você, né, tá predisposto a falar sobre esses assuntos e você fala muito bem, com muito conhecimento. Obrigado. Mesmo com pouca idade, não tendo visto as coisas, mas isso eu acho importante, né? Não é porque a gente não viu e não viveu que a gente não pode saber o que aconteceu. Claro. Eu admiro quem respeita a história, né? Eu gosto de história. Eu sempre fui da área de humanas, as minhas filhas também são assim. Então, eu acho que a gente não precisa ter vivido para saber como as coisas aconteceram.
aí tem que estudar um pouquinho, né? Aí É o mínimo, né? Tem que ter um pouco de... E hoje em dia a gente tem como fazer isso. Então, obrigado pelo teu respeito comigo, pelo teu respeito com a minha carreira, com a minha vida. A minha carreira é a minha vida, né? Sim. Esse ano eu completo 50 anos de 50 carreira. anos. Isso contando com registro de carteira de trabalho. Eu nem estava fazendo essas contas, aí um dia eu tive, não sei porquê, vou dar uma olhada nas minhas carteiras de trabalho, aí me toquei que meu primeiro registro em carteira de trabalho foi em outubro de 1975, na primeira novela que eu fiz na Rede Tupi. Então, dali eu conto o meu tempo de carreira com o primeiro registro em carteira de trabalho como ator. É isso, minha gente. Matheus Carriere, 50 anos de carreira, mais uma estrela da TV brasileira que esteve nas nossas vidas com novelas, Casa dos Artistas, A Fazenda, muito Domingo Legal você fez também. Muito. O Gugu olhando a Gemma Garcia e falando, Matheus, que isso? Que isso? É isso, Matheus, lembrando que eu só pergunto e eles que lutam. Até semana que vem, pessoal. Tchau, gente. Foi um prazer. Obrigado.